Seja bem-vindo ao nosso projeto De Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé e nós entramos na história da igreja. Estamos no ano de 100 até 300. Nós falamos nas 2 últimas semanas sobre as perseguições que a igreja sofreu de fora e as dificuldades que ela teve internamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa igreja, vamos passar um pouquinho do ano 300, mas ainda dentro desse contexto de 100 a 300, sobre o que a igreja fez para tentar combater tanto as dificuldades internas quanto as perseguições externas. Então, entre os anos de 100 a 303, para combater as perseguições externas e dificuldades internas, a igreja desenvolveu um cânon no Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento se formou, um credo, né? Porque o Novo Testamento é uma autoridade de fé para a vida, um credo apostólico, que é a declaração de fé, e também bispos monárquicos, que era a garantia da unidade. Então, lembra que as perseguições de fora, né, sobre a igreja e as dificuldades internas. Então, principalmente as dificuldades internas geraram algumas coisas. Umas delas foram muitas discussões acerca de quem tinha razão no que pensava ou não, quem era a autoridade. Então, por isso, se formou aí os bispos monárquicos, ou seja, os bispos que começaram a ser o bispo da igreja, né, tipo o pastor, como nós chamamos hoje, mas esses bispos, então ele ganhou uma autoridade mais elevada que os cristãos. Então aqui começa o que a gente chama de clero, uma turma um pouco mais santa e a ralé, né? No ano de 170 foi a primeira vez que alguém chamou a igreja de igreja católica ou igreja universal. Foi Inácio na sua epístola a Esmirna. Então ele foi o primeiro homem que apelidou aí a igreja de católica, porque a ideia é de uma igreja universal. Mesmo sendo assim, essa igreja estava muito em Roma. Então, essa igreja fez uma doutrina, que era da sucessão apostólica, né? E aí a gente vai entender melhor isso. Se você tem uma sucessão apostólica, ou seja, a autoridade vem através da sucessão. E aonde está essa autoridade? Está primeiro no argumento bem inicial, que é o quê? Quando Jesus está conversando com Pedro, em Mateus 16, 18, né? E aí Jesus está perguntando quem as pessoas dizem que ele é. Pedro diz, e aí Jesus fala, e vocês quem dizem que eu sou, né? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, feliz é você, João Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do Senhor. E te digo que você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, qual que é essa doutrina da sucessão apostólica? Que Deus estava entregando, ou através de Pedro seria edificado a igreja, e depois, no mesmo contexto, a ideia dos versículos, a chave do reino, então essa chave seria entregue a Pedro. E mais para frente, quando Jesus conversa com Pedro, né, que ele negou Jesus e Jesus chega para ele, Jesus fala que apacenta as minhas ovelhas. Então, sobre basicamente esses 3 textos, né, basicamente 2, é onde vai se formar toda essa doutrina da sucessão apostólica. Então, depois de Pedro, então todos depois que sucedem têm essa autoridade sucessiva dos apóstolos, né? E aí vai ganhar depois status maior à medida que os anos vão se passando. Então, mas algum lugar tinha que ter essa primazia, e aonde tem isso? Roma. Por quê? Porque, presumivelmente, Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Então, a sucessão apostólica que vem de Pedro, consequentemente, tem que vir de Roma. Por isso, o Império, o bispo de Roma vai se tornando aí, né, o destaque, e aí ele chega a ganhar o nome de Papa, ok? Então é daí que vem o papado, essa doutrina de sucessão apostólica, e principalmente entendendo que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro bispo de Roma,
e aí todos vão seguir essa sucessão apostólica de autoridade sobre a igreja e depois vai ganhar o nome de Papa, né? Aquela autoridade sobre toda a igreja católica, toda a igreja universal, agora está na figura de um líder que é o Papa. Isso foi bom? Sim, teve sua validade. Por quê? Porque era alguém que, como ele tinha autoridade, alguém que trazia para si a autoridade, dizendo, olha, vocês precisam estar em unidade sobre isso. Então, de certa forma, trouxe unidade à igreja, tá bom? Então, toda vez que você pensar, nunca pense, porque criticar é muito fácil, né? É muito óbvio o erro, mas a gente tirar os ensinamentos que tem por trás é mais difícil. Então, eu quero que vocês pensem um pouco mais. Lembrar que, além dos erros óbvios que nós conhecemos, há esse acerto de que naquele momento foi a estratégia que a igreja conseguiu para unir a igreja e romper as dificuldades internas, tá bom? Lembra que isso é o ponto forte aqui nesse início de história da igreja. Depois, né, e aí começamos pelo terceiro, vamos para o segundo. A declaração de fé é o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você deve estar pensando, eu vi isso na Igreja Católica. Pois é, esse credo é dos apóstolos, então nós deveríamos tê-lo com orgulho também, mas nós entregamos à Igreja Católica, mas é um credo muito lindo e muito maravilhoso, vale muito a pena você ler. E uma indicação, se você não gosta tanto de ler, ouve uma música. O João Alexandre gravou o credo apostólico e ficou muito, muito legal. Formação do cânon, certo? As escrituras sagradas. Como é que foi isso? Como é que um livro entra ou não entra nessa escritura sagrada? Já que é o cânon, qual é a regra? Qual é a medida? Qual que é o sistema? Então eu vou resumir aqui, tá bom? Algo bem simples, tem livros sobre isso, tem muita coisa legal sobre isso. Até tem um livro aqui na minha estante chamado Histórias e História do Novo Testamento, que ele dedica uma boa parte do livro falando sobre o cânon. E vale muito a pena. Então, para um livro ser incluído nesse Novo Testamento, ele precisava ser escrito por um apóstolo. E você pensa, mas João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, não era apóstolo. Então, ou ser ligado a um apóstolo, ok? Então, pela tradição, João Marcos foi discípulo de Pedro. Talvez ele tenha ouvido todo o evangelho que escreveu de Pedro, essa é a maior teoria, por isso que, por exemplo, o evangelho de Marcos foi aceito como canônico. Mas teve outras cartas mais difíceis, né? Por exemplo, quem escreveu Hebreus? E ninguém sabe. Tem uma outra coisa, nas comunidades essas cartas já giravam e nas comunidades já iam separando o que eles gostavam e do que eles não gostavam. Então o que eles gostavam, eles entendiam que aquilo valia a pena, eles liam isso nas comunidades. E esse também foi um ponto. Eles pegaram essas cartas e as que eram lidas na comunidade, a comunidade ia aceitando, entrava também para este cânon. Só que nisso tudo teve algumas cartas que demoraram a entrar, né, por causa principalmente da teologia e alguns, principalmente Hebreus e Apocalipse, por causa da sua autoria, né? Então teve Tiago, 2 de Pedro, 2 e 3 de João, Judas, Hebreus e Apocalipse. Eu sei que quando falar Judas, talvez você nunca tenha ouvido falar do livro de Judas, mas é um antes do Apocalipse, está lá pequenininho, um capítulo só, e que tem o finalzinho dele, um dos mais bonitos da Bíblia, vale muito a pena. Porque ele, por exemplo, demorou para entrar? Porque ele cita, possivelmente, uma passagem de um livro não canônico, né? O que a gente chama de livro apócrifo. Então, surgiu certa controvérsia se ele entra ou não, mas acabou entrando com Tiago, 2 de Pedro, as 2 de João, as últimas, né? 2 e 3, Judas. Hebreus e Apocalipse teve uma trava um pouco maior, porque era muito discutido quem era o autor dessas cartas, e principalmente de Hebreus, que a gente não sabe até hoje. Mas, porque a comunidade aceitou tão bem, era uma carta tão relevante, que entrou no cânon, e aí nós temos os 27. Então, em 367, Atanásio, né, um pai da igreja, ele já havia aceitado os 27 livros.
Agora, lá no Concílio de Calcedônia, como alguns vão dizer, né, que foi aonde fechou o cânon dos 27 livros, na verdade ele só deu, vamos dizer assim, um carimbo, né, do que a igreja já tinha aceitado, as comunidades já tinham aceitado os 27. Então, no Concílio de Calcedônia, em 451, eles só testaram, ó, pronto, fechamos o cânon, é isso mesmo, só 27 livros, e esse é o Novo Testamento e nada mais será acrescentado a isso. Por que demorou tanto? Né? Porque passaram aí pelo menos 367 anos. E aí a gente tem que pensar no seguinte: para você formar um cânon, para você formar a Bíblia, você tem que ter muito cuidado. Então, eu sou dos teólogos que acredito que essa demora se deve ao cuidado, tá bom? Então, eu penso assim. Pode ser que você encontre até na internet pessoas dizendo que foi por manipulação, e eu desacredito muito nisso. Eu acredito mesmo que foi por muito cuidado, muito critério, é algo muito sério, né? Não dá para, eu gostei desse, vou colocar e tá tudo certo e acabou. Não, na minha concepção é isso. E também o livro do Ian Carler também fala que essa é a melhor possibilidade. Tá bom, então falamos da sucessão apostólica dos bispos monárquicos, falamos do credo apostólico e falamos do cânon. E a igreja, quando ela se vê livre dessa perseguição? Então, em 313, Constantino, após uma visão da cruz, então ele estava para ir para uma batalha, ele possivelmente ia perder, ele já estava perdendo algumas coisas, e aí ele foi e teve uma visão de uma cruz, e a visão dizia sobre este símbolo vencerás. Então, ele vai para a batalha e ele vence, e ele acredita que esse símbolo que ajudou. Então, em 313, ele faz um edito de Milão, aonde ele deixa os cristãos livres para prestar culto. Então, ali em 313, acaba a perseguição, tá bom? Ainda a religião é uma religião do império. Com Constantino, não. O Constantino só abriu as portas para o cristianismo. Talvez se converteu, muita gente diz que não, eu particularmente acredito que não, porque ele demorou muito para se batizar, ele se batizou praticamente no seu leito de morte, ele era adorador do Deus Sol, então é muito complicado, muito complicado. Ele fez a separação do dia do sol, que era o domingo, e ele chamava de um dia de descanso ou um dia de culto, ok? Então descanso e culto. E aí eu vi alguém dizendo que talvez por isso em inglês domingo se chama Sunday, né? Dia do sol. Talvez. Mas essa é a ideia do domingo, o dia do sol. Aliás, o imperador sentava na cátedra, né? E aí tinha o vitral, onde entrava o sol e batia nele, meio que iluminando, o Deus Sol iluminando o imperador. Isso também é levado para a igreja, que quando se tem a cátedra, né, do Papa, do Bispo, ele está na cátedra onde o sol bate, ele é iluminado para que todos vejam a sua santidade. Enfim, não preciso nem discorrer muito sobre isso. Após a morte de Constantino, os filhos de Constantino também foram a favor do cristianismo, cedendo benefícios, ok? Favorecendo de favor, fazendo um favor para a igreja mesmo. Mas em 361, Juliano ele dá uma travada nesses avanços, retira as mordomias, mas não persegue, deixa o livre culto. Vocês podem cultuar onde vocês quiserem, só não terão mais mordomias. Isso dura pouco, ele morre e aí os privilégios voltam aos cristãos. Os próximos imperadores continuaram a privilegiar a igreja e a perseguir o paganismo. E tem uma frase que eu acho muito pesada, mas é assim, todo aquele que é subjugado sonha um dia ser o ditador. Então, a igreja era subjugada, a igreja era massacrada e agora ela tem um poder e com o poder, junto com o Estado agora começa a perseguir o paganismo. Isso é ruim. E quando
o cristianismo se torna a religião do império em 380 com o imperador Teodósio. Então é só em 380 que Teodósio transforma a religião, o cristianismo, a religião do império, exclusiva do Estado. Qualquer um que seguisse outra religião seria perseguido. Então nós passamos de perseguidos a perseguidor. Em 392, o Edito de Constantinopla estabeleceu a proibição do paganismo. Então começou de fato uma perseguição sobre as outras religiões. Em 529, Justiniano determinou o fechamento da Escola de Filosofia de Atenas, uma das principais divulgadoras do paganismo. Então, tentando pôr um fim mesmo no paganismo. Ufa, bastante coisa, não? Revendo os caminhos da transformação, do cristianismo, lembra, começou como uma seita, um grupo pequeno, e se transformou na religião do império, pode-se concluir que essas vantagens de perspectiva de tempo, tudo que o cristianismo foi adquirindo, talvez tornou prejudicial à igreja, Agora você tem um bispo, um papa que comanda todos, ele está na cátedra, ele é alguém especial, ele é alguém que dá a ordem, e a gente vai perceber que depois que ele é a ordem sobre a palavra, isso a gente vai ver pelo caminho, e começa a perseguição. Então nós que fomos tão perseguidos, deveríamos ter compaixão, a gente agora persegue. Mas é verdade também que o cristianismo evoluiu o nível moral da sociedade, ao ponto de que a dignidade da mulher, isso é importantíssimo, é o cristianismo que eleva a mulher a ser conhecida na sociedade. O cristianismo verdadeiro, ele eleva a mulher. Os espetáculos de gladiadores foram abolidos. Os escravos receberam o melhor tratamento, A escravatura ela vai demorar, mas o cristão ele já favorece os escravos, e a legislação romana se torna mais justa, e também há um avanço missionário nesse período. Então, há ônus e bônus em tudo. E aí tá bastante bônus para vocês não achar que eu estou olhando só de maneira ruim a história, não, tem muita coisa boa, mas talvez no papel melhor a gente não soube lidar tão bem com o poder. Ok, vamos lá porque já deu bastante tempo e vamos para as nossas 3 perguntas. Eu tenho tentado falar para os grupos que eu vou tentar fazer perguntas bem fáceis, e essa eu tentei deixar bem tranquila, tá bom? Converse entre vocês. Qual é a pedra onde a igreja está edificada? Será Pedro? Como nós cristãos respondemos a essa doutrina inicial da igreja universal, da igreja católica, dessa igreja que está em destaque aí no início do século? 2. Por que algumas cartas demoraram a entrar no cânon? E o que isso significa? É a mesma pergunta, basicamente. E número 3, em sua opinião, qual é a importância de termos o cânon? Qual a importância do cânon? Por que é importante nós termos 27 livros no Novo Testamento? É isso. Que Deus te abençoe e boas reflexões.